Então vamos lá. Sempre. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Todo mundo me escuta bem? Meu nome é Valdelene Tenca, eu sou psicóloga aqui do Instituto Sleep e do Ateliê Stop. Sejam muito bem-vindos. Já tem por aí a Deise, a Marlene, a Roseli, está tentando entrar. O Milton já está com a gente, a Lorena, o Carlão, o Ângelo, sejam muito bem-vindos. Então, nós estamos aqui no Instituto Sleep, hoje aqui na nossa live sobre constelação, sobre o novo das constelações, que o Milton Gobo daqui a pouco vai falar um pouquinho. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez, né? A gente aqui compartilhando, trocando aqui experiências sobre vários assuntos. Nós temos diversas lives aí, eu convido a todos para conhecer, quem não conhece ainda, lá o YouTube, o nosso canal do YouTube. Temos diversas lives, começamos até antes da pandemia, e aí na pandemia nós tivemos um número grande de lives, e assim sucessivamente. Nós temos agora, esse ano, assuntos mais significativos, importantes, aí a gente está criando o assunto aqui para a gente conversar, recriando para conversar um pouco mais. Então, eu queria falar só um pouquinho mais do Instituto Sleep, né? É um instituto de terapias integrativas, que nós temos aqui vários tipos de terapias integrativas. Nós temos, inclusive, eu estava vendo aqui, né, Milton? Nós temos mais de 20 técnicas aqui. Então, assim, é um grupo grande. Hoje a gente está com 10 pessoas, vocês já devem ter visto lá no Flower, né? Inclusive, eu quero falar de uma que não sei se ela vai conseguir entrar, que é a mais nova, é a caçulinha. Alguns estão entrando depois, porque ainda estão atendendo, ainda estão fazendo alguma atividade. Mas, assim, nós estamos assim, com diversas pessoas participando daqui do Instituto. Venha também conhecer, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho também da Lorena, a nossa colaboradora, que está aqui com a gente agora, aqui na recepção, né, Lorena? Seja muito bem-vinda ao nosso time, aqui ao nosso grupo, né? A Lorena, ela fala pouco, mas ela trabalha muito, ela age muito bem. Então, Lorena, se você quiser se apresentar um pouquinho, rapidinho, só para você falar de você, do seu trabalho, fique à vontade. Boa noite, eu sou a Lorena, eu sou estudante de psicologia, e aí eu juntei o time do Sleep, né, em junho desse ano, e estou aí à disposição do que precisar. Muito bem, viram só? Ela é estudante de psicologia também, extremamente competente, contem com ela, né? Fala pouco, mas ela fala bem, e age muito bem, trabalha bem, né? Quem está aqui no dia a dia está vendo isso. Então, assim, também quero falar da nossa nova integrante, que ainda não chegou aqui, mas é a Cleusa, né? A Cleusa é uma amiga antiga minha aqui de Paulínia, né? Enfim, trabalhei com ela muitos anos atrás, não vou nem dizer quantos, mas a Cleusa é uma expert na área da estética, ela é muito boa, e ela está vindo com a gente agregar agora, fazer massagem, ela tem um salão, ela tem um trabalho muito legal nessa área de estética, e ela vem aqui com a gente fazer as massagens, né? Massagens relaxantes, massagens com pedra, massagens com... Então, venha conhecer o trabalho da Cleusa, daqui a pouco ela está entrando por aí, também acredito que sim, né? Ela estava bem enrolada lá de entrar, mas, enfim, daqui a pouco ela chega. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui, né? O nosso trabalho aqui é diário, começa às 8 horas da manhã e vai até às 22, então, assim, nós temos aqui a Lorena, que fica com a gente na parte da tarde. Então, venham conhecer aqui, liguem antes, marquem aqui para a gente conversar. Também quero falar um pouquinho, o Milton daqui a pouco vai falar um pouquinho da nossa próxima constelação presencial. Daqui a pouco ele vai citar um pouquinho também. Também quero convidar todos os demais para estarem vindo aqui, além de conhecer o trabalho dos novos, né, dos mais antigos, né? Falei do Milton agora, o Milton é um dos mais antigos, não estou chamando de velho, Milton, estou chamando de antigo. Então, temos o iridologista, que é o Josias também, o Nick, que é o arteterapeuta, a Roseli está com a gente aí também, acho que ela caiu agora de novo, eu pedi para ela falar um pouquinho.
A Rosélia é psicopedagoga, que está com o time dela também, assim, muito legal aqui atendendo, tem reforço escolar, tem uma neuropsicopedagoga, temos também um neuropsicólogo aqui, que também faz avaliação, né? Então, está muito legal esse time, venham conhecer. Newton, com você agora, fica à vontade, se eu esquecer alguma coisa, você completa aí. Ok. Bem, antes de mais nada, gratidão, Val, gratidão ao Instituto Sleep por essa possibilidade da gente levar adiante nossa missão de vida, que é ajudar pessoas, que é indicar caminhos de solução através de movimentos sistêmicos, de diversas outras terapias que existem hoje aí e que são realmente muito efetivas. Então, gratidão a todos aí que fazem parte do Instituto Sleep, gratidão a todos que também estão aqui conosco, assistindo e participando do ao vivo, ou mesmo participando desse movimento nosso gravado. A gente vai trazer hoje aqui informações sobre as constelações familiares sistêmicas, sobre aquilo que está tendo de novo no movimento sistêmico, para que você possa se inteirar também de processos que podem te ajudar no desenrolar de dificuldades na sua vida, dificuldades de relacionamento, dificuldades com dinheiro, dificuldades familiares, aquilo que eventualmente está impedindo o seu fluir na vida e que você talvez esteja buscando uma solução há muito, muito tempo sem encontrar. Hoje a gente vai falar aqui o essencial sobre o movimento sistêmico, que é aquilo que existe de novo hoje aí nas constelações que estão em voga mais uma vez, agora com bastante força, né? Uma das coisas que você precisa saber sobre a questão da constelação familiar sistêmica é que é um processo extremamente objetivo, não tem nada de misticismo na constelação clássica, como o Bert Hellinger nos trouxe, como o Bert Hellinger nos ensinou através de décadas e décadas de trabalho e aperfeiçoamento. Hoje, as pessoas que conhecem mais a fundo de constelação familiar sistêmica já sabem que o nome desse trabalho, na verdade, é posicionamento familiar sistêmico, e você vai olhar exatamente para questões muito práticas de se você está no seu lugar na vida e dentro do seu núcleo familiar de origem, do seu núcleo familiar atual e do seu núcleo familiar expandido, ou se você está fora desse lugar e, por isso, você precisa aprender muito rapidamente qual é o seu lugar nesse sistema, porque enquanto você não se dá conta de qual é o seu lugar dentro desse sistema, você não consegue funcionar direito, você não consegue prosperar, você não consegue ter alegria, você não consegue ter sucesso na vida. E entenda sucesso, não ter dinheiro. Por quê? Porque o sucesso ele não é só uma questão do financeiro, mas sim o sucesso ele precisa estar acompanhado de algo muito importante, que é o quê? A leveza, a liberdade, a felicidade. Para mim, não existe sucesso se não tiver felicidade acompanhando. Para mim, pessoas que têm o sucesso simplesmente como um número são pessoas que ainda não descobriram o sucesso e estão procurando o quê? Estão procurando catar sombra por aí. Não vai funcionar nunca. O sucesso ele tem a ver com você conseguir encontrar o seu caminho de vida, conseguir encontrar o seu lugar, e a partir daí, desse lugar, começar a ter as experiências que você veio para ter, cumprir o seu caminho de vida e seguir adiante. A gente, quando fala de constelação familiar sistêmica ou de posicionamento familiar sistêmico, a gente tem algumas etapas de desenvolvimento, onde lá nos idos de 1970, 1980, a gente tem a constelação clássica, ou seja, o desenvolvimento lá da base da constelação familiar sistêmica, como a gente conhece hoje. Inclusive, é um tipo de constelação que funciona muito e pode ser utilizada assim em larga escala, porque ela produz ótimos resultados. É um processo, sim, que é um pouco mais truncado, né, a constelação clássica, do que as constelações nos modelos mais atuais, tipo as novas constelações que a gente vai falar aqui ao longo dessa nossa live, mas é um processo que tem muita profundidade, ele funciona maravilhosamente bem para resolução de conflitos, para resolução de dificuldades, para compreender o que está impedindo você de seguir adiante na vida, o que está impelindo você, talvez, para um movimento de morte, um movimento de tentativa ou vontade de deixar esse mundo. O que está impelindo você para um relacionamento desarmônico? O que está impelindo você para um relacionamento difícil com as pessoas que você ama? O que será que está por trás de um movimento que te joga para fora do seu sistema familiar? Ou seja, que provoca um movimento de exclusão. Então, a constelação
clássica, ela serve muito bem para você trabalhar temas assim dos mais diversos. E na constelação clássica, a gente tem um movimento onde um facilitador de constelações, ele tem muito mais o controle, ele busca controlar muito mais os movimentos que acontecem. Ao passo que na evolução das constelações familiares sistêmicas, na evolução do trabalho das constelações, a gente percebe que o constelador, ele começa a se tornar mais dispensável de palavras. Ele não comanda mais como antigamente e com tanto vigor quanto antigamente, ou seja, ele já não tem mais tantas intervenções quanto acontecia lá no movimento atrás. Hoje o movimento ele é muito mais cirúrgico, ele é muito mais do que muito mais pontual, porque a confiança em algo chamado campo mórfico, campo morfogenético, campo de constelação, se tornou um movimento muito mais claro, aonde a gente sabe que cada pessoa, você que está nos assistindo aqui agora, você que está participando desse nosso movimento agora, você tem tudo o que você precisa para poder, sim, encontrar um bom caminho de seguir adiante na sua vida. Você tem tudo o que você precisa dentro de você para encontrar aquele caminho que você precisa para ir adiante. O que as constelações fazem, o que uma sessão de constelação faz é te auxiliar a descortinar aquilo que, sem um movimento tão profundo quanto das constelações, seria impossível de ver. A gente não conhece ainda, numa profundidade tão grande quanto das constelações, um movimento que te leva a entrar em contato com essas questões tão enraigadas lá no seu sistema. A gente fala muito de questão de alma, né? Quando a gente fala de constelação, o Bert ele fala bastante dos movimentos da alma individual, da alma coletiva, né? Da nossa alma do sistema. Então a gente pode dizer para você que você aí tem um movimento dentro de você, esse movimento do coração, esse movimento da alma, que ele tem um caminho, ele te impulsiona para alguma direção. E principalmente ele te impulsiona para olhar para dificuldades dentro do seu sistema. Dificuldade, quando eu falo em dificuldades, leia-se exclusões que houveram dentro do seu sistema, pessoas que foram excluídas, pessoas que foram banidas, destinos difíceis dentro do seu sistema, pessoas que morreram, pessoas que, assim, passaram por um movimento de aborto, pessoas que tiveram o quê? Tiveram o seu nome muitas vezes o quê? Apagado do sistema familiar. Então a gente vê que sempre que existe um movimento de exclusão, um movimento de banimento, um movimento de impulsionamento para fora de alguém que faz parte do seu sistema, sempre que nasce um descendente nesse sistema, ele nasce carregado de uma grande necessidade de reintegrar essas partes que foram excluídas dentro do sistema. Então, a gente tem um movimento dentro das constelações que é um movimento sempre de integrar aquilo que está excluído, de olhar para aquelas dores que, porventura, ainda pulsam no meu sistema e que não foram sanadas. E eu, para que eu possa sentir paz, eu sinto um grande chamado de olhar para isso antes de sentir a paz. Então, através das constelações, a gente tem esse grande movimento de seguir adiante na vida, de realmente olhar para as grandes dificuldades, traumas que aconteceram dentro do nosso sistema, para os destinos difíceis, pessoas que têm famílias que passaram por guerra, que passaram por fome, que tiveram pessoas que, assim, faleceram em grande dificuldade ou através de processos muito, assim, de processos muito pesados. Isso deixa uma marca que alguém que nasce nesse sistema depois precisa olhar. E você não carrega também só o que é difícil do seu sistema, você também carrega as facilidades. Você carrega uma boa energia que vem de todos os seus ancestrais. Você chegou aqui através do seu papai e mamãe, mas você chegou aqui porque através deles vem uma grande força de todo o seu sistema. E a gente, quando fala de constelação familiar sistêmica, a gente fala sempre de se reconectar de coração com as nossas origens, seguindo os grandes pilares da constelação familiar sistêmica, os grandes 3 pilares que a gente fala em pertencimento, primeiro grande pilar. A gente está sempre em busca do nosso pertencimento, a gente faz qualquer coisa para pertencer, a gente mata e morre para pertencer ao nosso sistema de origem. E é literalmente, tá? Não é uma questão de falar, é metafórico o que ele está falando. Não, é literalmente mesmo. Você vê que pessoas, para se sentirem pertencentes a um determinado sistema, elas fazem as maiores atrocidades, como na guerra, por exemplo, que
que aconteceu do quê? Que aconteceu de muitas pessoas se aliarem a um lado genocida. Mesmo que eles tenham essa parte da humanidade, essa parte de bondade, uma outra parte os impulsionavam a movimentos de atrocidade. Por quê? Porque eles precisavam participar daquele sistema, eles sentiam um impulso de fazer aquilo mesmo que não quisessem, por conta desse grande pilar do pertencimento. Isso age na vida de todos nós. O que eu estou dizendo para vocês aqui é um caso extremo de pertencimento, onde realmente muitas atrocidades foram realizadas em nome desse pertencimento, né? Você que faz parte de um país, por exemplo, se o seu país entrar em guerra, você tem o quê? Você tem um impulso e a necessidade do quê? De estar junto do seu país. É questão de vida e morte mesmo, o negócio é pau para todo lado. E a gente olha isso com muita tranquilidade quando a gente já teve um bom caminhar na nossa vida, quando a gente já entrou em contato com vida e morte, a gente consegue olhar para isso com uma distinção boa e também de um lugar sem julgamentos, percebendo que cada pessoa sempre faz o melhor que ela pode com o que tem. E em momentos de guerra, ela também continua fazendo o melhor que ela pode com o que ela tem. Então, esse movimento das constelações familiares sistêmicas, ele obedece, além desse pilar do pertencimento, onde todos nós buscamos sentir que fazemos parte de algo, e o primeiro algo muito maior e importante é a nossa família de origem, depois a nossa família atual, depois a nossa família expandida, a gente tem um grande segundo pilar aí que atua tanto nas constelações clássicas quanto nas novas constelações e todas aquelas que foram sendo desenvolvidas no meio do caminho. Nós temos o pilar da hierarquia, que é um olhar para qual é o seu lugar específico dentro de um sistema de nascimento ou de chegada, ok? Então, você vai ter o quê? Você vai ter um lugar específico dentro da sua família quando você chega, ou seja, quando você nasce, quando você é gerado naquele sistema através da sua mamãe e através também do seu papai, né? Então, a gente tem esse movimento de quando que foi a minha data base de chegada aqui. Por que isso é importante? Porque isso te dá um lugar específico dentro desse sistema, aonde você tem obrigações claras e direitos também claros a partir desse lugar. E mais do que isso também te impulsiona a ter mais liberdade, ou a ser mais do que, ou a ser alguém que está mais a serviço do sistema como um todo, tendo menos liberdade de seguir adiante. Então, a gente consegue perceber que o lugar de chegada de uma pessoa no seu sistema familiar original, que vem pelo seu nascimento ou pela sua geração, né? Quando que ele foi gerado naquele sistema, isso implica seriamente naquilo que você vai viver. Por exemplo, se você é o primeiro filho e antes de você não veio ninguém, você chega com uma liberdade maior do que se você fosse o terceiro filho e antes de você tivesse tido um aborto. Uma pessoa que chega depois de um movimento de aborto, ela geralmente fica com um grande não inconsciente para a vida. Então, isso faz total diferença. A sua ordem de chegada num sistema, quando observada numa constelação, te dá a clareza de qual caminho seguir e como também se liberar mais para viver uma vida melhor, uma vida que vai fluir melhor. E isso funciona em todos os tipos de constelação, desde aquelas dos idos de 1970 até as atuais, desses nossos anos 2020 para diante, tá bom? Além disso, a gente tem o terceiro grande pilar, que é aquele terceiro ponto onde a gente apoia todo o movimento das constelações, da observação dos movimentos de relacionamento na vida, que é o pilar das trocas, é o nosso dar e o receber, que é um outro pilar que pega fogo nos relacionamentos. Talvez você aí já tenha se queimado bem nesse movimento do dar e do receber. É um movimento onde, imagina bem uma balança mesmo. Imagina uma balança. Você tem uma balança de troca com todas as pessoas do universo aqui. E essa balança de troca, ela implica que você se disponha a tomar e se disponha também a dar. Se disponha a dar e se disponha a aceitar algo em troca. Olha que interessante. A gente, nesse movimento de dar e receber, a gente vai encontrando o quê?
constantemente desequilíbrios que nos fazem evoluir na vida, nos relacionamentos, e também pontos de equilíbrio. E muitas vezes, estando equilibrado, sem troca, provoca, sabe o quê? Separação de alguém, de um relacionamento, de um casal, até mesmo de uma amizade, ou até mesmo casos bem mais complexos mesmo, casamento de anos, muitas vezes, sem uma troca justa, o que acontece? Eles se separam. Casamentos de anos, quando a balança das trocas quebrou, ou seja, um deu demais e o outro não conseguiu equivaler essas trocas, esse outro se sente devedor, o que ele faz? Ele vai embora do relacionamento, mas ele não vai embora porque ele é ruim, ele vai embora porque ele, lá no fundo, ele sente que ele, não tendo como equiparar esse relacionamento, o outro que dá demais merece um melhor parceiro, uma melhor parceira. E ele segue adiante nesse movimento, sendo expulso mesmo. Aquele que dá demais não é tão bonzinho assim. Então, saiba que se você num relacionamento é a pessoa que dá demais, talvez você seja o maior colaborador para que esse relacionamento termine. Quando a gente fala de constelação familiar sistêmica, das antigas às mais novas, não tem como a gente não olhar para esse movimento das bases das constelações familiares sistêmicas. Hoje em dia, a gente tem as constelações muito em voga por conta de uma série, inclusive, que saiu naquele app, a Netflix. Então, saiu uma grande série que chama-se... Qual que é o nome, Val? Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher. Esse é o nome da série. E o que acontece? Lá eles falam de terapia familiar, mas, na verdade, o que eles desenvolvem lá? Eles desenvolvem algo muito semelhante, muito parecido com a constelação, que a gente pode dizer sim que é constelação, porque eles usam a base da constelação. Ele usa um nome diferente lá, não me recordo bem. Você lembra qual que é o nome, Val? Eu não lembro exatamente, mas são vários tipos de terapia, mas a base ali ficou a constelação, né? Também vejo que ficou muita coisa. Foram vários tipos de terapias ali. Eles falam muito de questão de ancestralidade, então eles focam bastante no movimento da ancestralidade. Então, isso é uma das formas de trabalhar constelação, trabalhar com a questão da ancestralidade, ou seja, aqueles que vieram antes de mim. Eu, como professor de constelação, como mentor de desenvolvimento de consteladores, quando eu vou trabalhar constelações, eu tenho uma constelação que, para mim, são o quê? São as constelações mais básicas que existem. Constelação do quê? É a constelação minha com relação ao meu sistema de origem. Então, são constelações extremamente fortes e que todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria encontrar qual a sua posição adequada de fluir na vida perante o quê? A sua família de origem. Quem é a sua família de origem? Seus pais, seus irmãos, seus avós, bisavós e assim por diante, numa cadeia que se perde lá no horizonte, lá bem longe, e que a gente nem sabe aonde começou. Mas todos eles influenciaram de alguma forma a sua chegada. Talvez não diretamente, mas sim por ressonância. E a gente percebe que por ressonância, ou de forma transgeracional, seria o seguinte: o meu avô não casou com aquela mulher que ele amava e que ele gostaria de casar. E o que acontece? Ele casou com outra pessoa. E essa outra pessoa era quem? Minha avó. Então, aquele destino difícil desse meu antepassado lá atrás, que não me influenciou diretamente, assim, numa linha direta, tão próxima como meu pai, na verdade, influenciou a minha chegada aqui, porque se ele tivesse conseguido casar com aquela outra mulher que ele amava e não, eventualmente, ter sido obrigado a casar com outra, ou ter sido o quê? Ou ter sido desencorajado a casar com aquela mulher que ele amava, eu não estaria aqui. E, da mesma forma, você também não estaria aqui. Então, olha só, uma má sorte de uma pessoa lá atrás, lá no da história, o que aconteceu? Ela influenciou em várias outras escolhas até a sua chegada aqui no nosso querido mundo. Então, esse movimento ele é um movimento das constelações mais clássicas e que também é bem visto nessa série aí hoje, que está impulsionando bastante as constelações familiares sistêmicas. E eu posso dizer para você que, através dessa série, você consegue também ter uma noção muito boa
de partes do trabalho que é realizado numa constelação. Mas nada se compara a viver uma constelação familiar sistêmica, que você já está convidado a viver comigo, com a Valdelene, com a Lorene, com todo mundo que quiser estar presente nessa quinta-feira lá no nosso Instituto Sleep. Então, a gente vai ter, a partir das 19h30, uma palestra sistêmica seguida de constelação. A palestra sistêmica é sempre para você, e a constelação também. Então, tudo que você for viver lá, tudo que você vai ver na prática de constelação, que é a forma certa de você viver uma constelação, você vai poder vivenciar lá com a gente nesse movimento aí de quinta-feira, às 19h30, lá na rua Antônio Ferro. Antônio Ferro, número 85. 85. Isso aí. Então, Paulinha, o Antônio Ferro, 85. A gente aguarda você para esse movimento, 7h30. Venha tomar um café, comer um bolo com a gente. Vai ser maravilhoso ter a sua presença lá. Então, a gente tem o quê? A gente tem o movimento das constelações familiares sistêmicas, que hoje estão muito em voga. E a partir desse movimento das constelações estarem em voga, muitas formas de constelar começaram a, o quê? A se revelar. E a gente tem o quê? A constelação clássica. Constelação clássica feita com pessoas em grupo. Não é uma constelação que ela nasceu de forma individual, ela nasceu sim como um trabalho de grupo e ela era desenvolvida com pessoas. Depois disso, a gente teve o quê? Um aperfeiçoamento nas constelações familiares. Ah, Milton, como que foi isso? Olha, tinha muitas pessoas que queriam trabalhar com constelação, só que não tinham grupos de trabalho. Então, o que aconteceu? A gente teve um desenvolvimento para uma constelação individual. Mas como que é isso? Não precisava de gente? Precisava. Mas a gente descobriu lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, eu digo nós como humanidade, tá? A gente descobriu que era possível a gente ter o quê? Representantes inanimados, para que a gente pudesse usá-los como quê? Como representantes de familiares que precisavam ser vistos. E a gente pôde perceber que, do mesmo jeito que a gente intencionava uma energia, uma pessoa, ali numa constelação em grupo, a gente também consegue fazer a mesma coisa com o quê? Com objetos. A gente consegue intencionar aqui uma pessoa que, assim, eu consigo intencionar, por exemplo, minha mãe, eu consigo intencionar meu pai, eu consigo intencionar aqui o meu avô, eu consigo intencionar aqui a minha avó e consigo sentir o quê? Qual é a minha relação para com eles. E se existe algum movimento adoecido nessa relação que precisa ser curado. E olha, isso é importante. A constelação ela revela movimentos adoecidos, movimentos interrompidos na direção de algo ou alguém. E por que isso é importante? Porque são os movimentos interrompidos que prejudicam a sua vida e a vida de quem você ama. Se você passou o Dia dos Pais, esse último Dia dos Pais, sem conseguir honrar o seu pai no seu coração, ter uma alegria no seu coração, você tem um movimento interrompido no sentido dele. Se você não conseguiu celebrar o papai que você tinha aí à sua disposição, aí do seu lado, ou mesmo se ele já fez a passagem para o outro lado, então você tem um movimento interrompido na direção desse pai, e isso talvez esteja impedindo você de se ver bem lá no mundo de fora. Lá no mundo dos negócios, lá no mundo dos adultos. Então, uma relação de dificuldade com relação ao papai, ou seja, um movimento interrompido com relação ao papai, provoca um movimento interrompido na sua vida com relação ao mundo exterior, com relação, muitas vezes, aos bens materiais, com relação ao trabalho e outras coisas do tipo, que são o quê? São funções do masculino. Movimento interrompido na direção do papai é um movimento interrompido na direção das funções do masculino. Assim como o movimento interrompido na direção da mamãe é um movimento interrompido também no sentido da função feminina, no sentido da família, no sentido do viver. Então, a gente tem várias funções importantes aqui que estão relacionadas à conexão com nossos pais. A interrupção desses movimentos na direção de algum deles provoca movimentos interrompidos na direção da minha vida. Falando ainda no desenvolvimento das constelações, a gente, há um bom tempo atrás, começou também a ter constelações, além das com representantes, a gente partiu para um outro lugar, que era o quê?
constelação com âncoras. A gente, com meros papéis como esse, a gente conseguia daí desenvolver um trabalho também de forma individual, ou até mesmo em grupo, utilizando, na ausência de pessoas, folhas de papéis com intencionamento. Eu escrevo simplesmente aqui mamãe e eu intenciono essa energia aqui. Eu posso fazer o quê? Um trabalho para perceber como eu estou conectado com a minha mamãe, como eu estou bem ou mal com relação a ela, para além, muito além daquilo que mentalmente eu tenho. E é fato, muitas pessoas chegam e falam, nossa, como eu tenho uma boa relação com a minha mãe, é maravilhosa, minha mãe é linda, minha mãe é espetacular, ai, como eu não consigo nem sair de casa, de tão boa que é a minha relação com a mãe. Exatamente, aí a gente vê o que? A gente vê um grande movimento interrompido e tudo destrepado na direção da mãe, que essa pessoa não consegue nem ter a própria vida, nem dizer sim para um relacionamento, talvez para os seus próprios filhos, caso elas já tenham. Olha que interessante, o movimento interrompido no sentido da mamãe, muitas vezes provoca um não para a família que essa pessoa já tem. Uhum. Imagina só que dificuldade. Tem muita gente aí em busca do quê? Daquele amor e daquele carinho da mamãe. Nossa, minha mamãe, meu carinho não, minha mamãe não me dá carinho, minha mamãe não me vê. Eu acho que minha mãe não gosta de mim, eu acho que eu fui uma desgrama na vida da minha mãe. Por quê? Porque da referência de uma criança, essa pessoa olha para a mamãe não olha de volta, então o que ela faz? Ela começa a entrar no mundo das fábulas. Ela começa a entrar no mundo das conjecturas pessoais e individuais. Ela começa, ela mesma, a sentir em risco esse movimento de estar bem com relação à sua família, de ter direito de estar viva, de ter direito de seguir adiante. Olha que interessante esse movimento. E tudo isso parte simplesmente do olhar da criança para um movimento interrompido no sentido da mamãe. Então, a gente tem, na evolução das constelações, o movimento de constelações em grupo, que permanece e continua lindo, constelações em grupo clássicas, aonde o facilitador ele é muito mais ativo, e depois a gente teve o quê? O passo para as constelações individuais, aonde a gente consegue desenvolver maravilhosamente o trabalho das constelações sem a necessidade de outras pessoas estarem ali à disposição para representar esses familiares ou aquilo que vai ser representado ao longo da constelação. Daí a gente teve a evolução dessas duas formas também. A constelação em grupo ela foi evoluindo para um movimento cada vez mais sem anamnese. Antigamente a gente fazia uma anamnese completa do nosso cliente. O que você veio constelar? Me conta de coisas importantes na sua família, como assassinatos, dificuldades. Vamos desenhar uma árvore genealógica sua e vamos ver o que aconteceu em todas essas gerações, o que você sabe. A gente perguntava muito para a pessoa, o que você sabe que aconteceu, o que você ouviu dizer sobre isso. Isso nas constelações mais clássicas. Com a evolução das constelações, a gente pôde perceber que a gente não precisava mais de historinha, de absolutamente nada, porque o campo sistêmico, ao longo do trabalho, ele ia revelar tudo sem que a gente precisasse de historinha. Então, a gente chegou hoje num movimento chamado Novas Constelações. Lembra? Antes, o constelador muito ativo, a gente perguntava bastante para ele das histórias familiares, tinha bastante conversa e muita verificação. E a gente foi evoluindo, cada vez o quê? Menos conversa, cada vez menos anamnese, até que chegou um ponto onde a gente consegue hoje constelar uma pessoa que ela não precisa nem dizer qual é o tema que ela está trazendo para ser constelado. Porque a gente confia tanto no campo hoje, porque ele realmente mostrou que o campo, sim, é confiável, muito diferente daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, daquilo que eu acho que é bom para o outro, que as constelações, até mesmo com o tema oculto, são maravilhosas e se desenvolvem com uma precisão assim de relógio suíço. É impressionante a precisão de uma constelação. E a gente, nesse movimento de desenvolvimento até as novas constelações, a gente foi cada vez mais tendo menos o quê? Tendo menos intervenções, tanto faladas quanto mentais. E a gente chegou num lugar onde, hoje, nas novas constelações, a gente pergunta para o cliente simplesmente se ele tem um tema para constelar e, se possível,
e ele diga esse tema em uma única frase. E a partir dessa única frase, a gente começa o movimento sistêmico, não mais como antigamente, com várias pessoas dentro do campo. A gente começa esse movimento hoje, às vezes, talvez com uma única pessoa iniciando o processo de constelação, talvez somente o nosso cliente lá no campo, para iniciar o movimento de constelação familiar sistêmica. Ou seja, é um movimento super... ele é super preciso, ele resguarda muito os nossos clientes de, eventualmente, abrir questões de dificuldade que ele ainda não consiga lidar tão bem, ou que ainda estejam lá doendo muito para ele. Então, é muito possível a gente fazer hoje nas novas constelações lindas e maravilhosas, assim, sempre resguardando o nosso cliente com muita amorosidade e fazendo um movimento rápido. Rápido, hoje em dia, o movimento das constelações. Antigamente, a gente ouvia falar de constelações até que de pessoas que levavam 2 horas e meia fazendo constelação. Hoje em dia ainda tem um ou outro que faz um negócio desse, mas a gente já sabe que isso já não é mais um movimento saudável, isso já não é mais um movimento adequado. Por quê? Porque isso cansa um sistema inteiro familiar e toma uma energia de ação da pessoa que impede ela depois de seguir na vida da forma que poderia seguir se o movimento fosse preciso, se o movimento ele fosse ali bem direcionado. Então, a gente tem essa evolução, e muitas pessoas hoje estão evoluindo nesse caminho. Muitas pessoas hoje estão fazendo constelações como o Bert Hellinger, e eu vou dizer para vocês que era uma, assim, assistir o Bert Hellinger constelar, estar lá com ele constelando, era uma coisa de louco. Eu fiz uma constelação com ele que não durou 7 minutos a constelação, e eu falei, caramba, era tudo que eu precisava. 7 minutos um movimento sistêmico, para olhar para algo que eu precisava para depois seguir adiante. E ele fez isso várias e várias vezes. Olha que interessante, o movimento das constelações, ele é tão preciso, ele é tão profundo, ele é tão resolutivo, que às vezes, num movimento de 7 minutos, 10 minutos, uma pessoa encontra uma resposta que ela estava buscando há meses, há anos, às vezes até décadas. Um espirrinho aqui. Ok. Já ia te avisar que estava sem som. Não, eu fechei para o nosso espirro. Ó, então, gente, eu posso dizer para vocês que eu convivi um bom número de vezes com Bert Hellinger, fui constelado por ele, e posso dizer que os movimentos nessa etapa final da jornada dele aqui na Terra, eles eram movimentos muito precisos, muito profundos, muito rápidos, aonde a gente trabalhava questões que a gente não precisava nem saber o que estava sendo trabalhado, contanto que a gente simplesmente olhasse para aquilo e como está se sentindo? Nossa, eu não faço ideia do que está acontecendo aí, mas como você se sente? Nossa, eu estou melhor. Ótimo, porque algo bem profundo que vai além do mental está se soltando, está se liberando, está se dissolvendo. Então, a gente tem hoje, nos movimentos mais avançados da constelação, as constelações, as novas constelações, que é um movimento que é lindo de fazer, a gente vai praticar aí no espaço do ateliê, na quinta-feira agora, às 19h30. Além disso, a gente tem algumas outras formas de constelar. Tem algumas pessoas que estão entrando em contato com essas formas recentemente. Então, a gente teve um desenvolvimento, por exemplo, de constelação com cavalos. Milton, como que é isso, constelação com cavalos? Pô, os cavalos mesmo, é isso mesmo? Sim. A gente tem um movimento de constelação com cavalos, não é um movimento novo, tá? Isso já acontece faz bastante tempo. Que eu saiba, eu participei de um movimento desse há mais de 8 anos atrás. Só para vocês terem ideia. Isso já existia e já estava aí há um bom tempo. Por quê? Constelação com cavalos. Eu vou dizer para vocês que é uma forma de trabalhar com constelação. É uma forma muito restrita, mas algumas pessoas gostam. E eu digo para você que está tudo bem. Os cavalos, a gente pôde perceber nesse teste que os cavalos eles se comportam de forma muito reveladora dentro de uma constelação. Assim como as pessoas. O que a gente vê nas constelações com cavalo, para pessoas que fazem constelação com cavalo, que preferem trabalhar com cavalos, é que elas dizem que não tem a interferência do ego. Isso é um dos maiores pontos, né,
referentes ao cavalo. O cavalo ele não vai entrar na história dele para fazer ao longo de uma constelação. Mas a gente sabe que um bom constelador, um bom profissional, ele vai estar ali acompanhando, ele vai perceber se aquela história é da pessoa ou é da constelação, e ele vai conseguir conduzir esse processo de forma brilhante. Mas constelação com cavalos é uma forma que a gente tem hoje, que está sendo difundida cada vez mais. São poucos consteladores que têm o quê? Que tenham a seu aras, porque, gente, manter um cavalo se você manter um cachorro, imagina só você manter um cavalo. Você manter um cachorro já é custoso, né? Você precisa ter um quintal bom para manter um cachorro feliz aí. Imagina um cavalo, gente. Você tem que ter um pasto. E quem tem pasto desse tamanho, né? Quem cria vários cavalos com uma finalidade como essa, é um bom dinheiro que precisa ser investido. A gente aqui faz com pessoas, cada um paga suas contas, cada um paga seu aluguel, compra lá sua comida, e depois a gente se reúne, faz o grupo terapêutico, cada um segue pela sua rota. Mas é algo muito bacana, se você quiser conhecer, se você sentir no coração de fazer um movimento como esse, é bem legal. A última vez que eu entrei em contato com uma constelação com cavalos, o preço de uma constelação, há um bom tempo atrás, eu estava acho que em R$ 2.500, R$ 2.800 uma constelação com cavalos. A gente fazendo com gente paga bem mais barato, tá? Mas é uma experiência interessante, porque cavalo custa muito caro para você manter. Tem que sair caro a constelação, não tem jeito mesmo. É isso mesmo, Paulo? Oi, abrindo aqui. Com certeza, eu também já participei de uma constelação com cavalos, né? Como você falou aí, também participou, é uma experiência assim gigante, mas realmente tudo tem seu custo, e foi o que você falou, né? Enfim, é, tem o manter isso, né? Não só os cavalos, quem cuida dos Tudo. cavalos, alimentação, tem tudo isso aí, né? E o trabalho Olha, do próprio constelador que investe muitos anos nisso aí. Aqui no Brasil a gente tem não muita gente, tem pouca gente fazendo esse trabalho, é um investimento gigante, né? sim, sim. É um investimento, eu diria que assim, é um investimento, precisa ser um investimento muito, muito do amor, gente, para fazer um trabalho desse. Precisa ser Sim. alguém que já tem realmente suas questões financeiras resolvidas e está se colocando à disposição de algo. É um movimento que ele tem que ser assim. E tem muitos consteladores que não trabalham com cavalos, que trabalham exatamente nessa dinâmica. A pessoa já se resolveu nessas outras questões da vida e se coloca e tomou as constelações como algo, como um caminho de vida mesmo, como seu propósito, porque sente esse entusiasmo, né? E como você sabe, entusiasmo significa Deus dentro de mim, é aquela alegria, né? De fazer algo. Então, o entusiasmo ele tem a ver com esse movimento. Se você procurar a palavra, é exatamente isso. Entusiasmado, cheio de Deus. Então, é um movimento bem bacana, interessante. Se você quiser conhecer, é um movimento que vale a pena ir lá conhecer. Eu adoro cavalo, né? Então, inclusive, um dos meus símbolos aqui é o tal do centauro, né? Gosto de dar umas patadas de vez em quando, né? Mas brincadeira à parte, é um movimento bem gostoso. Depois do movimento com os cavalos, a gente tem um movimento que surgiu esse mais recentemente, que é o movimento das constelações na água. Aqui eu posso convidar com toda a alegria do mundo a Valdelene, que é uma pessoa que abraçou a prática das constelações na água. E aí, Val, o que você me fala desse movimento das constelações na água? Olha, é muito legal, assim, muito, para mim faz a diferença. Inclusive, eu estava aqui, né? Eu falei, ele vai falar, né? Esses são os bonequinhos com base que flutuam na água, né? Tem essa base aqui e eles flutuam na água. Então, tem vários modelinhos de bonecos, tipos de bonecos, enfim. E, assim, para mim também ela fez a diferença. Eu gosto muito, o Milton Gobo aqui no Instituto Sleep, ele faz a parte, né, do grupo, da constelação em grupo, e nós aqui, eu e o Nick também fazemos eu faço na água, o Nick também faz constelação, né, em tablado, em mesa, enfim. E essa na água, para mim, qual foi a grande diferença? Como a dos cavalos também, a questão da não interferência do homem, do ego. Então, os bonecos não falam, enfim, mas eles são representantes. E exatamente por conta da questão do campo morfogenético e tudo ali, como o Milton já explicou, então tem todo um movimento que acontece mesmo, acontece.
através do inconsciente coletivo. Acho que o Milton pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, eu particularmente sou suspeita porque eu gosto muito da constelação na água. Para mim faz toda a diferença, não só passar pela constelação, como aplicar esse procedimento, que eu acho que é fundamental. Mas deixa o Milton É, falar mais, que hoje é o dia dele aí. não, porque essa prática aqui é uma prática que você domina perfeitamente aí, e eu fico feliz aqui de escutar você falar sobre ela. É, eu ensino o essencial das constelações na água e as diferenças entre o movimento na água e o movimento quando a gente realiza no campo seco, né? No nosso campo. Deixa eu pegar aqui o nosso campo. A gente tem esse outro nosso campo aqui de desenvolvimento. Eu gosto muito de trabalhar com esse campo aqui, aonde eu tenho aqui os meus representantes que a gente vai colocando, e diferente da água, eu também tenho um intencionamento do campo que eu vou praticar, que eu vou trabalhar aqui. Na água a gente solta os bonecos e eles seguem o caminho deles. Aqui a gente faz um outro movimento de percepção. Eu posso ter uma percepção através dos meus dedos, sentir, ou eu posso ter uma percepção de sentir, não mais através dos meus dedos, mas simplesmente na observação e na conexão. Simplesmente, do lugar de vazio, eu olho para ele, me conecto e percebo o movimento que existe, percebo as dores que esse sistema carrega, que essas pessoas carregam, e aí a gente dá uma vazão ao movimento de forma mais coordenada, que eu tenho um trabalho maior do que nas águas, porque eu faço o quê? Eu faço os movimentos. Eu como facilitador, ou na presença do meu cliente, se for um movimento presencial, ele vai sentindo e ele vai movimentando por ele mesmo. E aí a gente tem algumas formas de desenvolver esse trabalho. Na água é um trabalho onde a pessoa ela tem esse intencionamento também do campo e deixa mais livremente os movimentos, vai simplesmente conectado com aquela informação, deixando que venha o que tiver que vir. Respira e vai, né, Val? É mais ou menos assim? E não pode Muito. respirar muito perto da água para não ficar mexendo na água, né? Não tem nenhuma interferência de respiração, tem um distanciamento, nem de ar-condicionado, janela fechada, então não tem nenhuma suspeita aí de vento, né? Porque tem o campo mesmo, gente. Precisa passar pelo movimento para ver, para sentir, né? Mais do que ver. Sim. É sentir o que acontece. É muito, muito legal. A gente tem alguns facilitadores que usam diferentes técnicas. A gente tem, por exemplo, uma facilitadora que ela fala, não, eu trabalho de janela aberta, eu trabalho com tudo certo aqui. Deu um vento é porque esse vento é sistêmico, mexeu o boneco porque tinha que mexer e está tudo certo. Estamos trabalhando em harmonia aqui com o grande campo. Então, aconteceu, era o que tinha que acontecer. Tem outros que fazem o seguinte, ele coloca um defletor no ar-condicionado, ele fecha a janela, ele para, ele nem respira lá perto. E tudo bem, né, Milton? E tudo bem, E porque tá assim, tudo bem, é e tá porque tudo bem. eu até falo que, olha, a gente tem um distanciamento da mesa, mas se esbarrar, é porque tem que acontecer. Então, Aham. a E gente se cair toma. se cair é porque era para cair, se ficar de pé era Exato. porque era para ficar de pé, e tá tudo certo. Isso Eu já aí. tenho uma forma um pouco diferente de constelar. Do mesmo jeito que tem a confiança no campo, eu também muitas vezes faço testes sistêmicos. Eu pego o bonequinho, pum, mudo ele de lugar e deixo ver o que acontece a partir daí. Ó, vamos incluir uma nova informação, pum, Sim. vamos ver se volta. E o bonequinho às vezes volta lá para o mesmo lugar, Sim. e outras vezes, a partir daí, ele segue outro caminho. E tá tudo certo. E Sim, aí a esse, gente vai esse trabalhando. campo é o que é chamado de campo, desse campo vazio, né? Desse campo ali, desse centro vazio. Isso é bem importante, o constelador ele sentir isso. Se ele tem vontade, se ele sente, não só vontade de colocar esse bonequinho que o Milton falou, às vezes é um símbolo. Eu tenho, por exemplo, símbolos aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, símbolos aqui que a gente vai adicionando conforme você vai sentindo o que é. E depois você traz aquilo, se você sentir que precisa trazer, você fala para a pessoa, para o constelado, ou não, ele vai sentir, isso que é o mais importante, não é o falar, é o sentir, né, Milton?
Isso. O que importa é o que o cliente vai sentindo ao longo de um trabalho. Você quer ver se uma constelação funcionou de verdade para esse cliente, você vê o que ele sente. A pergunta é essa, não o que ele sabe, mas o que ele está sentindo. Perceba o que ele vai sentindo ao longo do processo até o final do processo. E se o cliente chegar ao final do processo, ele sentiu, você percebeu a mudança, depois de alguns dias, ele fala, eu acho que a constelação não funcionou para mim. Quando que vai funcionar? É porque ele bloqueou todo o movimento. Ele não estava aberto para ir na direção das soluções e ele estava querendo comprar 1 quilo de carne. Como se ele pudesse ir no supermercado das constelações e falar, eu quero esse resultado, eu quero que tal pessoa mude depois da constelação, eu quero que tal pessoa se salve com a constelação que eu fiz. Não vai acontecer, porque a constelação é um processo extremamente dependente da pessoa, sim, se tornar protagonista da própria vida. Se tornar protagonista do seu próprio caminho. Se a pessoa não quer assumir aquilo que ela viu lá, quer dar passos atrás e voltar para o que era, ela vai conseguir. A constelação, ela não é um processo, isso eu posso dizer, ela não é um processo que resolve a vida. O que resolve a vida é a morte, gente. Morreu, não precisa pagar mais imposto. Morreu, não precisa pagar mais nada. Pode mandar conta que você nem atende depois que morreu. Por quê? Porque o movimento das constelações é um movimento pró-vida e ele vai liberar você para aquilo que for possível agora, para aquela vida que está acontecendo aqui. Não existe vida lá no futuro, não existe vida lá no passado, existe vida no presente. Então, o que você precisa e é possível está acontecendo aqui agora. E a constelação ela sempre funciona para quem está aberto para uma vida melhor, para um fluir melhor na vida. A gente, dentro das constelações ainda de forma individual, a gente tem uma outra forma de constelar, onde a gente utiliza a base da hipnoterapia para fazer o movimento de constelação dentro do campo. Eu acabei desenvolvendo esse trabalho e a gente chama ele de constelação de olhos fechados, né? E essa constelação, que é também conhecida por nós agora como hipnossistêmica, ela é uma constelação extremamente profunda e ela foi desenvolvida muito agora nesse movimento de pandemia, tá? Então, ela foi bem testada, retestada ao longo de mais de 2 anos aí de trabalho. Então, quando começou a pandemia, os atendimentos que eu fazia de forma online se intensificaram muito. E o que aconteceu? Inicialmente eu trabalhava com bonecos, depois eu passei a trabalhar com grupos de forma online, também utilizando bonecos muitas vezes, e depois eu comecei a migrar para um outro tipo de atendimento, que era o atendimento sem bonecos, o atendimento sem nada, simplesmente a pessoa de olhos fechados e a gente iniciando um processo de conexão com o campo, e a partir desse processo de conexão com o campo, um deixar fluir, como em todas as constelações. Então, o que acontece? A partir desse movimento, a gente conseguiu perceber que o cliente ele começa a acessar essas memórias dentro do campo sistêmico, ele consegue acessar essas informações do seu sistema familiar e de muito, muito tempo que se coloca o quê? À disposição desse cliente ali. São constelações extremamente profundas também, constelações que acontecem muitas vezes em 20 minutos, 25 minutos, algumas trabalham várias e várias questões da vida da pessoa, porque por ser tão dinâmico o movimento e a gente não ter a necessidade de fazer movimentações de campo, a gente não ter que ficar aguardando o movimento se concluir, ali naquele campo mais etéreo, naquele campo sutil, a coisa acaba indo muito, muito mais, com muito mais velocidade. Isso é uma das constelações assim que eu assim me apaixonei mesmo. Foi assim, foi um desenvolvimento lindo e os resultados que a gente tem tido dessa prática da constelação hipnossistêmica, da constelação de olhos fechados, é um negócio, assim, absurdo, absurdo mesmo. Eu não sei se a Val... Você já viveu essa constelação comigo, Val, a hipnossistêmica? Com você ainda não, mas eu tenho essa base porque eu também fiz hipnose lá atrás, né? Eu estudo desde 2009, então eu tenho essa noção. Mas eu uso quando necessário, a gente usa assim. Mas eu ainda não vi com você. Quem sabe, né? Você vai estar. Eu vou te mostrar. Então a gente vai marcar uma aí. Eu vou fazer uma constelação de cabo a rabo com você, desde o Legal. início até o fim desse movimento,
porque é lindíssimo e uma profundidade tão grande. Uma das coisas que tem acontecido no movimento, Val, aqui do Instituto, é que os alunos que já eram consteladores de outras técnicas, que faziam constelação com pessoas, individual com bonecos, eles começaram a aposentar essas técnicas para trabalhar com a hipnossistêmica. Por quê? Porque você independe de Sim. qualquer objeto para poder fazer esse tipo de trabalho, e a Uhum. profundidade também é muito, muito rápida. Então, a gente tem um movimento hoje de evolução das constelações que está assim, que tá muito lindo de ver. E o que é evolução? Evolução, para mim, é você fazer a mesma coisa em menos tempo, ou você fazer no mesmo tempo um resultado ainda maior. Uhum. Para mim, evolução é isso. É você conseguir o quê? Reduzir o tempo e ter o mesmo resultado, ou você o quê? Ou você, no mesmo tempo, ter um resultado ainda maior. E a gente tem visto isso nas constelações. Hoje em dia também tem uma prática chamada IOPT, né, que vem do Franz Rupert, mas ele não foca muito. Hoje tem muita gente que fala que a constelação do trauma. Na verdade, ele foca num movimento que é diferente do movimento das constelações. Ele não segue aquele movimento da constelação clássica como a gente vê, ele não segue esse movimento inteiro do Bert Hellinger. Ele até, inclusive, ele começa a chamar por outro nome que não constelação, tá? Então ele fala muito de intenção, ó, teoria e terapia do psicotrauma orientada para a identidade. Isso. Teoria e terapia do psicotrauma orientadas para a identidade, IOT. Então, ele não chama nem de constelação isso. Mas o que acontece? Pessoal aqui que quer o quê? Que quer usar um nome mais conhecido, acabou trazendo isso para o movimento do constelação IOPT. Para mim, é um outro movimento onde ele trabalha muito mais a identidade da pessoa, ele trabalha muito mais aquela questão do individual. O familiar, ele é o quê? A constelação clássica, a constelação familiar, ela é o quê? Aquele campo expandido, onde a gente olha para a família através do cliente que chega. Não, a IOPT a gente faz um movimento inverso, a gente olha para o cliente, para o trauma, para aquelas questões do ele se auto-reconhecer, dele perceber quem ele é, dele descobrir quem ele é. Então, é um movimento diferente. Tem pessoas que chamam de constelação IOPT. Para mim, até o criador, né, ele dá uma outra nomenclatura, ele tenta levar isso para uma coisa mais, para uma identidade mais própria. Então, assim, isso é o que eu tenho para dizer desse movimento. Não é um movimento que eu pratique nas constelações, porque a gente consegue trabalhar muito a questão de trauma, a questão de quem eu sou, e a liberação de um indivíduo para a vida através das constelações, segundo Bert Hellinger, que é o movimento que eu trabalho. E é Depois bem disso, a gente tem... interessante, Milton, é bem interessante a IOPT, porque eu também já vi, eu tenho amigas que fazem, e que são também com representantes, né? E aí são palavras, é um tema em cima de 3 palavras, 4 palavras, é bem interessante, bem interessante. É um movimento diferente, assim. Estão chamando de constelação. Eu, assim, não sou especialista nesse movimento, Não, eu não é também a não. minha, não é aquilo que eu trabalho por aqui. Eu já tenho uma paixão já pelas constelações, assim, e pelos movimentos da evolução dela. Então, essa parte eu deixo para outros especialistas, mas é uma coisa para a gente trazer aqui, para você saber que existe esse outro trabalho, que ele também vem, sim, de uma pessoa que estudou muito constelação, que conhece, que é o Franz. E ele o quê? Ele evoluiu para um trabalho próprio, como muita gente acaba evoluindo para os seus trabalhos próprios mais individualizados. Sim. Depois disso, a gente tem o quê, Val? Para a gente já ir chegando aqui a um movimento quase de encerramento. Eu A acho que gente também... tem mais Fala, Val. uma. Tem mais uma só, eu não sei se você ainda vai falar, que também está muito em alta agora, que é a constelação dos nomes. Então, assim, do nome, em cima do nome da pessoa, né?
Então, tem muita gente já desenvolvendo, né, esse trabalho, e muita gente. Tem algumas pessoas desenvolvendo, eu também não conheço algumas, mas eu também não uso, não sou especialista nisso, mas eu achei legal colocar aqui, por conta, tem muitas, né? As constelações, como você trouxe, elas estão crescendo, evoluindo cada vez mais, então tem vários tipos de constelações aparecendo. Né? Ação do nome, essa eu vou falar para você que eu nunca fiz, eu nunca vi. Eu já fiz o quê? Numerologia, já fiz outras coisas, mapa astral, essas coisas já Sim, fiz, mas constelação do nome, do não. Eu nome sei o também. seguinte, eu sei que o nome que você carrega, a gente consegue perceber o seguinte, tá? Você nasce numa família e você tem um determinado nome, você tem um nome familiar, e você está conectado a todas essas pessoas, e esses nomes, eles carregam energia. Se você Sim. receber um nome em homenagem a alguém, uma das coisas que acontecem é que a gente vê que muitas pessoas que são homenagens, elas acabam compartilhando o mesmo destino. Dificuldades Uhum. também. Sim. Tem a ver com Então, isso aí que isso estão não é um perguntando. negócio, não é um negócio muito bom, mas a gente, em constelação normal, desidentifica. Eu nunca fiz constelação do nome, eu constelo as pessoas em temas normais da vida, dificuldades, isso e aquilo do nome eu nunca fiz, não. Mas a gente tem também outros movimentos, aí vem o quê? São movimentos individuais. Aí eu já não acho muito interessante o seguinte, mistura de técnicas sem dar um nome Sim, próprio. exato. Eu sou facilitador de constelação, eu trabalho com programação neurolinguística, eu tenho o Reiki, eu tenho aqui o fogo sagrado, o fogo sagrado que eu sou facilitador, eu tenho o ouro verde, que eu também sou facilitador, eu tenho várias técnicas que eu facilito. Só que constelação é constelação. Se eu vou trabalhar com alguma outra técnica associada, eu falo para o meu cliente, eu falo o que eu vou Uhum. fazer. Sim. Agora, tem muita gente que faz o quê? Que faz um processo de apometria e chama de constelação. Tem gente que vai fazer processos aonde ele vai pegar ele está fazendo, não, agora eu vou te mandar uma energia para você melhorar agora no meio da constelação, ele vai lá e o que ele tem um reiki, ele vai lá fazer os sinais dele e vai mandar uma energia de reiki. Não. Aí a pessoa começa e chama isso de constelação. Isso para Acho que mim isso é que um você está negócio falando é muito, muito sério e é importante. A partir do momento que muito, a pessoa tem que dar o nome, né? O nome do que está fazendo. Eu trabalho sim. também com N técnicas aqui, mas tem que dar o nome. Se você faz constelação com essa técnica, com essa, com aquela. Isso é fundamental no trabalho das constelações, senão fica muito confuso, né? As Tá pessoas. confuso demais para o pessoal. Tem gente aí fazendo processo de exorcismo e chamando de constelação. Por isso que a gente Tá, também tá trouxe. fazendo isso mesmo. A pessoa tá lá fazendo, tá Acredito. desencravando unha e chamando de constelação. E Por eu, isso como que a gente pensou nisso, gente, em trazer esse tema aqui, novas constelações, para clarear isso, né? Porque assim, hoje está muito amplo, tem gente fazendo constelação com outros nomes e não dizendo o nome correto. Olha, eu faço constelação com isso, isso e isso. E precisa ser dado o nome, né? Porque precisa, senão as precisa sim. pessoas ficam muito confusas. O que é isso? Isso é constelação? Isso é o espiritual que entra, é o espírito? É o quê? Fica muito confuso para todo mundo, né? Para quem não Eu conhece, tive, principalmente. eu tive clientes que chegaram traumatizados depois de passar por um outro processo. Eu tenho alunos que falaram: Nossa, Milton, eu demorei 2 anos para olhar para a constelação de novo depois de fazer uma. Porque eu fui num lugar, eu fiquei lá 3 horas com a pessoa fazendo constelação. Eu falei: O que fizeram com você, querida criança? A pessoa ficou 3 anos, 3 horas lá, 3 horas lá, fazendo não sei o quê, porque você não consegue fazer uma constelação de 3 horas sem arrebentar com tudo, não faz o menor sentido. E a pessoa ficou traumatizada. Eu recebo muitas pessoas traumatizadas que vêm o quê? Que vêm desses profissionais que colocam um monte de coisa lá e chamam de constelação. Você vai bater tambor? Bate tambor, mas fala o seguinte: eu bato tambor aqui e eu Sim. faço a constelação assim, tá ótimo. Não Uhum. tem nenhum problema. Tem gente que vai gostar dessa técnica, mas fala o quê? Fala, aqui o que eu faço é eu bato tambor com constelação. Então é isso. Mas aí o que acontece? A pessoa simplesmente não fala que faz esse monte de outras coisas e coloca no meio da constelação, chama de constelação e confunde todo mundo. Então, não funciona esse movimento aí para ninguém. É importante ter essa clareza. Se você vai fazer uma constelação, procura um profissional.
que seja gabaritado em constelação. E não é o número de pessoas que seguem esse profissional. E eu tenho um bom número de pessoas que me seguem, não é esse o movimento. O movimento é, procure um profissional que é sério, um profissional que não fica colocando água no cafezinho. O cafezinho ele já sai pronto ali para você tomar. Você não precisa colocar mais água, gelo, você não precisa colocar lá azeite no cafezinho. O cafezinho é um cafezinho. Então, esse movimento é muito importante de separar. Constelação, a constelação, ela segue as bases das ordens sistêmicas. Ela segue o quê? Ela segue lá o pertencimento, a hierarquia, o dar e o receber. Se não está seguindo isso, não é constelação, é outra coisa. Isso É mesmo. um outro E, negócio. gente, acho bem importante para a gente finalizando, Milton, deixar claro isso, que o Instituto Milton Gobo e o Instituto Sleep, a gente não está aqui recriminando ninguém. É simplesmente assumir o que faz, isso é muito importante para qualquer coisa na vida, né? Então, vamos deixar isso aqui bem claro, né, Milton? Porque Sim, não, a gente cabe está tudo nesse mundo. trazendo... Então, a gente está Cabe trazendo tudo nesse mundo. isso, a importância dessas novas constelações. Ok, não temos nada contra, não é isso. Agora, eu acredito que o Milton também, ele segue as leis sistêmicas, né? Bert Hellinger, que a gente aprendeu. Que a gente aprendeu, né? Eu participei de uma live que a pessoa falava o seguinte: eu não sigo as ordens do amor, os pilares do Bert Hellinger, e eu faço constelação. Interessante. Como? Eu não sei o que essa pessoa fazia. Não sei, porque se ela não segue algo que respeita a vida, que é um processo profundo e acertado. Então, eu faço constelação, não sei de onde que essa pessoa tirou um negócio desse, mas a gente fala interessante. Eu falo, ok, tudo de bom para você e eu sigo o meu caminho. Tem gente que fala, Milton, por que você não vai na mídia, nas redes sociais e fala dessas coisas absurdas que você vê? Eu falo, porque não me toca ficar falando desse tipo de coisa. Eu não sinto essa animosidade ou nem nada. As pessoas, eu coloco constelação lá e as pessoas vêm. Eu estou de acordo com a vida, chega indicação de cliente de todo lado para fazer. Cursos que a gente tem são sempre realizados de forma muito bacana, as pessoas são maravilhosas. Então, aproveita e fala um pouquinho desse curso aí para você ir fechando. Fala um pouquinho. Ó, essa semana a gente tem início o nosso último curso de formação do ano, é um curso de constelação com mentoria aqui no Instituto Milton Gobo. Essa é a nossa 9ª turma de formação com mentoria. A gente tem também a nossa turma que é 100% online, né, de plataforma, mas esse é a nossa cerejinha do bolo. É um movimento onde a gente acompanha cada pessoa ao longo do seu processo de vida e de desenvolvimento no mundo sistêmico, tanto para olhar para si, ajudar a si, a sua família, as pessoas que ama, quanto também para o trabalho profissional com constelações. Então, no Instituto Milton Gobo aqui a gente tem um movimento que a gente ama muito, que é ensinar as pessoas essa metodologia que vem de Bert Hellinger, essa metodologia que tanto ajuda as vidas e que tanto nos ajudou. Isso começou comigo aqui dentro do Instituto, portanto, de ajuda que eu recebi das constelações, iniciando como cliente e depois evoluindo isso para um movimento de olhar para mim, de fazer o meu primeiro curso, o segundo, o terceiro, o 1000º seminário de constelação aí, com vários profissionais lindos e maravilhosos, Bert Hellinger e outros grandes aí do movimento das constelações mundiais. Então, é um movimento que eu me curei de muitas coisas, curei minha família de muitas coisas. Hoje tenho 2 filhos lindos por conta das aberturas sistêmicas que eu consegui através da constelação. E todas essas coisas que eu consegui, de forma muito tranquila, eu senti um impulsionamento de, com leveza, levar adiante e oferecer a outras pessoas. E elas foram chegando e a gente foi multiplicando esse movimento até chegar no desenvolvimento da nossa metodologia de ensinar constelações, de trabalhar de forma online, presencial, de trabalhar com grupos ou de forma individual, tanto online quanto presencial. Então, a gente já está com esse nosso movimento agora, um curso mais completo de constelação mesmo, que a gente conseguiu formular tanto para o seu desenvolvimento pessoal, quanto para a sua profissionalização na área das constelações. Então, o convite está feito, quem quiser saber mais, é só entrar em contato aí comigo, no @MiltonGobo, você me encontra no Instagram, ou você também pode entrar em contato com o nosso telefone, que é o 19995827778, que vai ser um prazer te passar todas as informações
aí ter você junto com a gente numa dessas turmas. Se não for nessa, a gente pode se ver na próxima. Muito bom, Milton. E aí eu vou falar aqui rapidinho, que a gente está com o nosso tempo estourado. Eu pedi no início para o pessoal colocar dúvidas ou perguntas ali. E aí tem aqui o Fábio trazendo para a gente interessante esse processo da constelação ao longo do tempo, né? Eu acho que ele não está mais conosco. Fábio é o neuropsicólogo que tem aqui também, aqui no Instituto Edslip, como eu falei no início, né? Ele faz um trabalho de avaliações psicológicas, muito interessante. Hoje está muito em alta também as avaliações, é um trabalho bem legal, venham conhecer. E também aqui o Carlão, ele colocou aqui, ó, e quando isso acontece, alguma coisa que você se referiu, Milton, quando isso acontece com o filho muito apegado à mãe, que tem algumas coisas relacionadas ao passado, tem alguma coisa relacionada ao passado que ela viveu? Ele está fazendo uma pergunta, acredito eu. Tá? Eu posso dizer que sim, quando a gente tem um filho que é muito apegado à mãe, a gente tem um movimento que sim, essa mãe ela tem questões provavelmente ali de dificuldades no seu sistema e esse filho, ele por amor olha para essa mãe e muitas vezes diz não para seguir adiante na vida se ele sentir no seu coração de forma inconsciente, tá? De forma inconsciente que essa mãe precisa dele, ou que essa mãe não dá conta, ou que ele ali está para tentar devolver para a mãe algo que ele recebeu por amor, por exemplo, a vida. A gente tem muitos filhos hoje que ficam em casa, que ficam sem ir adiante para um relacionamento, uma nova família, porque eles sentem muitas vezes uma dívida com essa mãe e tentam ficar para pagar essa dívida, não conseguem seguir adiante. Então, tem várias possibilidades, tá, que fazem com que um filho ele não saia de casa ou ele fique muito apegado à mãe. Por exemplo, se um filho ele tem alguma questão, ele teve algum tipo de adoecimento lá na sua infância, ou se teve uma gravidez difícil, essa mãe muitas vezes ela se apega a esse filho e toma esse filho para si. É um tomar para si que diz para ele, fica aqui comigo, que eu cuido de você enquanto você precisar, e eu vou dar tudo que você precisar para a sua vida. Isso geralmente gera um filho que dificilmente vai para a vida, no sentido de constituir uma nova família, ou ir mesmo embora dessa casa. Então, são movimentos normais, não tem certo, não tem errado, são só dinâmicas que acontecem. E eu sempre digo para os meus clientes, não tem mesmo certo e errado. Tem o seguinte, o que você sente no coração que você quer fazer, o que você sente no seu coração que é o seu caminho, e a partir daí a gente vai fazer o quê? Um trabalho para você se liberar, ou pelo menos compreender algo que precisa ser compreendido para você seguir adiante, ou para você ficar agora, porque você quer e com liberdade de ficar. Simplesmente isso. Então, não existe certo e errado. A gente sai desse mundo de dualidade para perceber que existe simplesmente um contexto, existe uma história, e existe o quê? A consequência dessa história. E caso você queira um novo caminho, um novo desfecho, então, o olhar sistêmico para isso, através de uma constelação, vai levar você às constatações que você precisa e é um bom caminho de solução. Não sei qual será, porque cada constelação é única, isso é lindo, isso é o que mais me emociona nas constelações, que não é um processo pura e simplesmente mecânico e matemático, é um processo realmente onde a gente olha para o indivíduo, a gente olha com amor, a gente realmente tem aquela empatia real do bom facilitador, sem querer salvar ninguém, mas se colocando à disposição para que essa pessoa e toda essa família que veio através dessa pessoa encontre um bom lugar. Muito bom, Milton. Obrigado mais uma vez. Gente, eu queria agradecer ao Milton aqui mais uma vez a participação dele aqui, mais uma vez conosco, e lembrar, convidar vocês aqui, como ele falou, para quinta-feira, né? Tem ali um telefone, tem aqui, eu vou pedir para a Lorena se ela pode escrever para a gente, o telefone aqui do Instituto. Você consegue, Lorena? Enquanto isso, o Ângelo vai falando ali, não sei se ela consegue, acho que ela não sei se ela está, mas eu coloco aqui enquanto o Ângelo é o nosso administrador, chegou ali, eu esqueci de falar dele no início, né? A Roseli também, se quiser dar uma palavrinha, ela conseguiu entrar. Então, enquanto o Ângelo fala, acho que a Lorena está lá com dificuldade ali para escrever, acho que ela não está no computador. Pode, fica à vontade, Ângelo, que eu vou aqui escrevendo o nosso contato. Boa noite a todos. Muito obrigado, Milton, por mais um
uma aula que nós estamos cada vez mais aprendendo, se aprofundando nesse tema de constelação. Você é sempre bem-vindo ao Instituto, faz parte dele, e na quinta-feira vamos estar esperando você lá, para que possa ter mais um desses trabalhos de ensino de constelação lá junto com as pessoas que vão estar. Então, quinta-feira, às 19h30, no endereço que é Antônio Ferro, 69. 85? 85, perdão. Confundiu. Mas vocês já vão ver lá que vão ter os carros parados, eu vou estar sempre na frente para recepcionar vocês todos lá. Sejam bem-vindos, viu? Uma boa noite. Muito obrigada aí, Ângelo. Gratidão, Ângelo. Acho que a Roseli também acho que não consegue falar, ela estava sem som, acho que está sem imagem também ali. Como a gente falou no início, aqui temos vários colaboradores aqui com o Instituto, né? Enfim, tem os seus trabalhos, como o Milton, mas estão aqui com a gente, agregando, colaborando com a gente aqui também. Então, a Roseli também faz parte da psicopedagogia, o grupo dela tem uma neuropsicopedagoga, tem uma professora, uma pedagoga que trabalha com recursos, não com reforços escolares, e muitos outros trabalhos, né? Arte-terapia, iridologia, os trabalhos de constelação na água, como o Milton falou que eu trabalho, o Nick também, com arte-terapia, com enneagrama, com psicanálise. Nós temos agora um grupo grande, né? E hoje também, acho que ela não conseguiu entrar, mas fica aqui a Cleusa, que trabalha com a gente, começou a trabalhar com a gente com massagens também, bem conhecida aqui em Paulínia. Então, seja muito bem-vinda, vai ficar gravado, né, essa live. Então, a Cleusa está com a gente, e aí todos os outros colaboradores. Eu agradeço mais uma vez aí. Também a todos vocês que participaram, né? Não consigo agora falar o nome de todo mundo, mas aí especial, né? Vou tentar aqui o Carlão, a Rosângela, a Marlene, a Deise estava também, o Fábio também, não sei se já saiu, mas enfim, pelos que eu estou vendo aqui. E, em especial, como a Lorena falou no início, ela até já colocou, que ela conseguiu escrever também ali, né? A Lorena está com a gente aqui, a nossa recepcionista, está com a gente agora aqui agregando o nosso trabalho, tá? Eu quero agradecer, por final, a todos, né? Principalmente ao universo, meu poder superior, a Deus aqui, por todo esse momento muito especial de aprendizado, de contar, né, com a experiência do Milton e compartilhar com vocês. Então, sintam muito bem-vindos, esperando vocês aí na quinta-feira. Mais as últimas palavras aí, Milton? Gratidão. E um beijo gigantesco. Se não está seguindo aí a gente ainda nas redes sociais, siga lá a Valdelene, siga o Instituto e, por favor, também me siga, sempre postando bastante conteúdos aí de valor para vocês, todos nós. Então, é isso aí. Gente, gratidão, forte abraço para todos. Até a nossa próxima live. Tchau, tchau.